Olá pessoal, continuando nas atividades de programação, nós vamos ver agora o exercício 5. O exercício 5 diz o seguinte: o programa a seguir, denominado bisec x5, que se refere ao exercício 5, foi obtido fazendo modificações no programa bisec, e o que o exercício quer saber é o que essas modificações que foram feitas, o que elas produzem ao final da execução desse programa, que ele aparece logo aqui em seguida. Então, o que nós vamos fazer aqui é verificar, ao executar esse programa, o que é que ele produz no final, o que é que ele vai exibir após a execução. Então, nós vamos copiar aqui esse programa e colar lá num novo arquivo lá no SciNotes e executar para verificar o que é que ocorre. Aqui no SciNotes nós copiamos e já nomeamos aqui o arquivo de bisec x5, então ele aparece aqui, e também nós colocamos, para fazer a comparação, apenas o bisec. Então aqui nós também temos aquele programa inicial, que é o bisec. Vamos executar aqui o bisec x5, salvar e executar e verificar o que é que ele vai produzir após a execução. Então vamos salvar aqui e executar. Vamos agora para o console. Então aqui no console a gente observa que após a execução ele mostrou essa tabela aqui, e a gente vai verificar do que se trata esses valores aqui. Então aqui nós temos dois vetores, e vamos verificar do que trata esses dois vetores. Aqui nós colocamos os dois programas lado a lado para a gente fazer uma comparação e verificar as modificações que foram feitas aqui no bisec x5. Então inicialmente as entradas aqui, tanto no bisec x5 como no bisec, elas são as mesmas aqui. Então a gente fez isso para fazer a comparação. Então aqui nós temos as mesmas entradas. E aqui no bisec a gente começa a calcular o x, vai ser a mais b sobre 2. E aqui a gente observa que vai ser x índice 1. Então observa que aqui o x está indexado. Então a ideia aqui vai ser produzir um vetor, vai ser o vetor x. Em seguida nós calculamos o erro. E aqui outra coisa que a gente observa é que no bisec x5 a gente cria esse vetor que vai ser o vetor y, e aqui nós já calculamos o y1. Então o y1 é o f de x1. Observe que o x1 foi calculado aqui. Então o y1 vai ser o f de x1, ou seja, a variável y, aqui o vetor y, vai corresponder à imagem do x1 aqui no caso. O y1 vai corresponder à imagem do x1. Em seguida nós adotamos i igual a zero aqui. Então isso aqui, esse i igual a zero, ele vai servir como contador, porque aqui dentro do looping, observe que meu i aqui ele já vai valer i mais 1. Então a cada iteração aqui que o programa vai fazer, a gente vai aumentar o i em uma unidade. Então ele vai contar aqui no caso as iterações. E observe que aqui em relação ao bisec, no final ele produz aqui, ele mostra no display, mostra para o usuário o x, apenas o valor final da solução numérica. Já aqui no bisec exercício 5, nós observamos que ele vai mostrar o vetor x e o vetor y. Então aqueles vetores que aparecem após a execução é justamente os valores de x, as soluções numéricas, inicial até a última iteração, e os respectivos valores desse x, os valores da função para esses valores de x. Então vamos tentar entender um pouquinho mais sobre esse programa
E para isso vamos primeiramente limpar essa parte aqui, não é? Para poder entender como é que vai funcionar essa indexação aqui. Então observe que aqui são as entradas, a gente calcula o x1, o erro, e depois o y1, e aqui o nosso i vai valer 0, e aqui, enquanto o erro for maior que a tolerância, a gente vai executar essas instruções aqui. Então vamos supor que o erro aqui seja maior que a tolerância. Então o nosso i inicialmente ele vale 0, quando ele entrar aqui no loop, ele vai valer 0 mais 1, então ele vai valer 1. E aqui, se f de a vezes f de x1, que no caso aqui o i vai valer 1, se ele for menor que 0, então o b vai ser igual a x1, se não, o a vai ser igual a x1. Então aqui a gente vai modificar ou o a ou o b, e em seguida a gente vai calcular o x. Aí observe que aqui vai ser o x, o i vale 1, então vai ser i 1 mais 1 aqui. Então a gente vai calcular o x2, que vai ser a mais b dividido por 2, já o a atualizado. Calcula o erro e depois a gente calcula da mesma forma o y2, porque o nosso i vale 1. Então nós vamos calcular o y2. E aí nós calculamos o erro aqui. Então nós voltamos aqui e verificamos se o erro é maior que a tolerância. Se o erro for maior que a tolerância, então nosso novo i aqui, ele vai valer o i que valia antes, né? Que é 1, vai ficar 1 mais 1 vai ser 2. Então o i agora vai valer 2. E aí nós entramos aqui na condicional, se f de a vezes f de x2 aqui, porque o i vai valer 2. E o x2 a gente calculou aqui. Se ele for menor que 0, então o b vai ser igual a x2, se não, o a vai ser igual a x2. Ou seja, nós vamos atualizar o a ou b aqui. E em seguida, nós vamos calcular aqui o x. Aí observe que o i vale 2, então vai ficar 2 mais 1 vai ser 3. Aqui vamos calcular o x3, calculamos o erro e depois calculamos o y3. Então observe que a gente está formando um vetor. Calculamos o x1, depois o x2 e depois o x3. A mesma coisa do y, calculamos o y1, depois o y2 e o y3 e assim por diante. Então aqui vai ser calculado o erro, a gente vai fazer novamente aqui comparação do erro com a tolerância. Se o erro for maior que a tolerância, vamos novamente entrar no loop aqui. E assim a gente vai calculando x4, y4, x5, y5, até o momento em que o erro aqui vai ser menor que a tolerância. Nós vamos sair do loop e aqui vai ser mostrado no display para o usuário o x e o y. No caso, o x aqui vai ser o vetor, né, x, que vai ter esses elementos x1, x2, x3, x4, e o y vai ser o vetor que vai ter os elementos y1, y2, y3 e assim por diante. Então, concluindo aqui a pergunta, né, respondendo a pergunta que foi colocada, então o programa após a execução, vamos agora lá para o console do Scilab. Aqui ele vai mostrar após a execução esse vetor aqui, né, nessa primeira coluna, que vai ser os valores de x, né? Então x1, x2, x3, x4 e assim por diante. E aqui na segunda coluna os valores da função para esses valores de x aqui. Então f de x1, f de x2, f de x3 e assim por diante. Observe que a raiz que foi encontrada, ela aparece aqui, né? Nesse caso aqui, o valor dela é de 2,2354. Aí nesse programa aqui, o Scilab está configurado nesse caso para 4 casas decimais aqui. Eu acho que ele está com format 7 aqui.
Vamos para o próximo exercício. Então, o próximo exercício ele diz o seguinte, que é o exercício 6. Modifique o programa BSEC para que após a execução do programa seja exibida uma tabela onde na primeira coluna apareça o extremo esquerdo do intervalo, no caso aqui o valor do a segunda é o extremo direito, que vai ser o valor do B, a terceira coluna apareça as aproximações x e a quarta os respectivos erros, salvo as modificações em um novo programa chamado BSEC X6. Então aqui foi dado um exemplo, aqui para essas entradas, a função aqui y igual a x² menos 5, o intervalo de 2 até 3, a tolerância com 0,01, o programa deve exibir após a execução a seguinte saída. Então aqui o programa foi executado e aqui é mostrado essa saída. Então nós temos que fazer as modificações no BSEC de tal forma que quando o programa, esse novo programa que vai ser o BSEC X6 aliás, quando ele for executado apareça essa tabela aqui com esses vetores, né? E no caso aqui a gente vai ter nessa primeira coluna o A, que é o extremo esquerdo do intervalo, B aqui, aí depois a gente tem os valores de X e aqui os erros para cada uma dessas iterações. Então vamos agora para o Scilab. Então já aqui no Scinotes nós estamos aqui com o programa BSEC. Vamos copiar só a parte que interessa para a gente fazer as modificações. Então aqui vamos copiar essa parte. Vamos criar um novo programa que vai ser o BSEC exercício 6. Vamos colar aqui o programa BSEC que vai ser modificado. Então, para a gente conseguir aquela tabela, o que nós temos que fazer é indexar aqui o A, o B, o X e o erro. Então, esses aqui vão ser o A1, né, o primeiro valor de A e de B. Então, vamos ter A1, B1, e aqui nós vamos ter X1. Então observe que o x1 vai ser o A mais B, no caso aí vai ser o A1, então eu tenho que indexar aqui também, vai ser o A1 mais B1. E em seguida aqui o erro também, o erro vai ser o erro 1 aqui, é a minha primeira iteração aqui. Então o erro 1 vai ser o B1 menos o A1. E em seguida nós vamos calcular o A, B, o X e o erro para as outras iterações. Então para isso nós vamos ter que considerar aqui um I igual a 0, porque aí nós vamos entrar no nosso loop aqui, no while, e cada vez que eu entrar nesse loop aqui nós vamos calcular o novo X e o novo erro. Então nós vamos precisar atualizar o índice. Então aqui no caso vamos começar com i igual a 0, depois de cada entrada aqui no loop nós vamos considerar o i valendo uma unidade a mais, ou seja, vai ser i igual a i mais 1. E aqui nós temos que colocar o erro indexado também, então aqui vai ficar erro igual a i mais 1, porque no caso, se eu considerar apenas i, ele vai considerar o erro índice 0 e não tem, vai dar problema no programa. Então aqui o meu erro inicial vai ser i mais 1, ou seja, quando o meu i for igual a 0, ele vai entrar aqui 0 mais 1, então vai ser o erro 1 que foi calculado anteriormente. Aí nós vamos ter que indexar todo mundo aqui, só tem que tomar cuidado agora, no caso, com as indexações aqui. Então, no caso, o A ele vai ser o AI,
Aqui o f de x vai ser o f de x e em seguida, dentro dessa condicional, nós vamos calcular aqui o novo valor de b, né? Se for menor que zero, a gente vai calcular o b aqui, se caso contrário, a gente vai calcular o valor do a. Então nós vamos ter que atualizar o b. Esse aqui é meu novo b, então vai ser o b. Não pode ser i, porque senão ele vai ser o b1 que já foi calculado, já foi fornecido aqui no início. Então aqui tem que ser bi mais 1 e ele vai ser igual ao xi. Então nós atualizamos o b. Só que nós temos que, no caso aqui, também atualizar o a. Então meu a, na verdade, ele não vai ser atualizado. O meu a i mais 1, no caso aí, na primeira entrada vai ser o a2. O AI mais 1 ele vai ser o A antigo, né? Vai ser o AI. E dessa forma nós vamos atualizar aqui o A e o B para essa primeira possibilidade da condicional. Aí caso contrário, a gente tem que atualizar aqui o A. Então meu A vai ser I mais 1 aqui, que vai ser igual ao meu XI. E no caso aqui nós vamos ter que atualizar também o B, só que eu vou aproveitar para copiar aqui, só que o meu B ele vai ser igual, o meu novo B vai ser igual ao B antigo, né? Vai ser o BI. Então seguindo em frente, no loop aqui nós vamos, vai chegar a vez de calcular o X, o novo X aqui, que vai ser o X e mais 1. Então observe que nessa primeira entrada aqui, que meu i vale 0, aí depois ele atualiza para i igual a 1. Então aqui nós vamos calcular o xi mais 1, vai ser o x, 1 mais 1 aqui vai dar 2, vai ser o x2. E aqui ele vai ser calculado já com o i novo, né? Vai ser o i mais 1. E aqui também o b i mais 1. A mesma coisa aqui do erro, nós vamos ter aqui o erro i mais 1, que vai ser o b i mais 1 menos o a i mais 1 também. E aqui observe que nós atualizamos o x e o erro, vai ser um novo erro aqui, e voltamos aqui para o loop inicial. No caso aqui, se o novo erro aqui for maior que a tolerância, aí nós voltamos a executar aqui essas instruções, de tal forma que vai chegar um momento em que o erro vai ser menor que a tolerância e nós vamos sair dessas instruções aqui, e aí nós temos que exibir para o usuário aquela tabela. Então a tabela a gente vai colocar aqui disp, aí entre parênteses, depois entre colchete a gente vai colocar o vetor A, que no caso vai ser A1, aí depois A2, A3, A4 e assim por diante. O B, B1, B2, B3 e assim por diante. O valor do X, né, para cada iteração. E por último, o erro. Essa instrução aqui vai mostrar para o usuário aquela tabelinha, né, com os vetores A, B, X e Y. Vamos salvar esse programa com o nome BSEC X6. Então vamos salvar e executar aqui. Então aqui a gente salva e vamos ver agora no console para ver se foi mostrado, né, aqueles valores que foram colocados no exemplo teste. E aqui a gente observa que de fato, né, está igual, né, aos mesmos valores, né, do exemplo teste. Então isso prova que o programa foi executado de forma eficiente, pelo menos de acordo com o que foi pedido aqui no problema. Então na próxima videoaula nós vamos ver
mais alguns problemas dessa parte aí de atividade de programação. Até lá então.